Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Nesse programa estamos desenvolvendo um estudo de toda a Bíblia e atualmente estamos estudando os profetas do Velho Testamento. Em nosso último programa fizemos uma introdução a um dos profetas chamados menores, o mais conhecido de todos, o profeta Jonas. Há muitas verdades profundas nos primeiros versículos do livro de Jonas. Creio que, baseados no primeiro capítulo desse livro, podemos dizer que aqueles que atendem ao chamado de Deus geralmente obedecem ao seu ide. O oposto também é verdadeiro. Aqueles que não ouvem o seu chamado jamais irão por ele. A verdade, fazendo um jogo com as palavras, é que aquele que vem a ele também vai por ele. Não quero dizer com isso que todos os que vão tornam-se missionários em países distantes. O que quero dizer é que aqueles que vão têm um interesse sincero em compartilhar Deus e Cristo com outras pessoas, interessam-se em ser as mãos de Jesus na terra e uma parte do seu corpo. Você é do time dos que vão quando se torna um canal do amor de Cristo, quando seu amor passa através de você, atingindo aqueles que estão feridos à sua volta? Olha, é exatamente isso que quero dizer com ide. Algumas pessoas nunca vão. Isso não faz parte dos seus planos da vida. A palavra evangélico é muito bonita e sugere um ide. Sugere um ide. A grande comissão do final dos evangelhos e no início do livro de Atos diz assim, ide. Isso não quer dizer que você tem que construir uma igreja em cada esquina, mandar fazer uma placa com venha pegar o que é seu e esperar o salão encher. Não. Não foi isso que Jesus disse. Jesus falou exatamente ide. Jesus mandou levar o evangelho a todo mundo. Você tem que ir até ele. Alguns cristãos vivem de um jeito que até parece que Jesus, ao invés de dizer ide, disse, olha, não conte para ninguém. Ninguém precisa ficar sabendo de nada. Isso é um segredo entre mim e você. Tem gente que acha que a igreja foi comissionada para isso. Essa atitude não é bíblica. A vida de Jonas nos mostra que vir sempre leva ao ir. Jonas tinha tanta certeza disso que decide não vir até Deus, porque ele não queria ir. No último programa vimos que Deus comissionou Jonas para pregar a salvação aos seus inimigos da cidade de Nínive. Ele odiava os ninivitas porque esses eram inimigos do seu povo. Por isso ele se recusou a obedecer a Deus e a ir para Nínive. Ao invés disso, Jonas fugiu da presença de Deus. Quando ele tentou fugir da presença de Deus, acabou se tornando uma figura patética. Você está lembrado do Salmo 139, quando Davi diz que é impossível fugir de certas coisas? Você não consegue fugir de você mesmo. Ele também diz que não conseguimos fugir da presença de Deus. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Não há como fugir de Deus. Encontramos no terceiro capítulo de Gênesis uma ilustração do relacionamento entre Deus e o homem, não como era nos tempos primórdios, mas como é hoje. Você está lembrado do que vimos em Gênesis capítulo 3? Logo que o homem se rebela contra a vontade de Deus, deixando de obedecer-lhe, Deus se revela como que perseguindo o homem. Deus pergunta ao homem, onde é que você está? Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? O que foi que você fez? Quando estudamos Gênesis 3, ressaltamos que Deus estava procurando o homem não como ele era, mas como ele é. Todas as religiões do mundo podem ser resumidas assim. O homem buscando a Deus. Mas a revelação judaico-cristã da verdade é Deus buscando o homem. Em Gênesis vemos que Deus procura o homem e quando o encontra diz, onde está você?
O homem diz: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, por isso me escondi. É assim que o homem está, escondendo-se de Deus. Deus está procurando o homem e o homem está sempre se escondendo de Deus, fugindo de Deus. É isso que vemos no primeiro capítulo de Jonas. Como podemos detectar que alguém esteja fugindo de Deus? Quando estudamos Gênesis 3, lembro, eu comentei com vocês que alguns psicólogos me disseram que Gênesis 3 mostra a realidade humana. De acordo com esses profissionais com quem conversei, é isso que as pessoas fazem, se escondem da verdade. É assim que encontramos Jonas, escondendo-se de Deus, fugindo da presença de Deus. A última coisa do mundo que uma pessoa que se esconde de Deus quer é ser tratada com repreensão. Na verdade, a pessoa que está se escondendo de Deus quer ser anônima, não quer que ninguém descubra o que está se passando em sua vida. Geralmente elas se escondem das pessoas, e foi exatamente isso que Jonas fez. Ele entrou a bordo de um navio que estava indo para Tarsis, que estava na direção contrária à de Nínive. Mas aí, Deus armou uma grande tempestade para aquele navio e para o profeta que estava fugindo de sua presença e também preparou um peixe para o engolir. Chegamos à seguinte conclusão quando estudamos livre escolha na Bíblia. Deus não força ninguém a fazer nada, porque Ele capacitou o homem com uma vontade livre, capaz de fazer escolhas. A livre escolha é uma das características que nos assemelham a Deus. Somos iguais a Ele, porque, como Ele, podemos fazer escolhas. E Deus não vai violar essa livre escolha que Ele nos deu. Por isso é que Ele nunca vai nos forçar a alguma coisa. É linda a figura que a Bíblia descreve de Jesus Cristo batendo a porta dos nossos corações, da nossa vontade, esperando pacientemente. Ele nunca vai arrombar a porta. Ele fica do lado de fora, bate, espera. Essa porta só tem maçaneta do lado de dentro. O livro de Jonas nos mostra que, apesar de Deus nunca nos forçar a fazer nada, Ele nos leva ao ponto de querermos fazer o que Ele quer que façamos. Talvez você já tenha ouvido sobre dois homens durante a Segunda Guerra Mundial no topo de uma montanha. Como muitos dos homens tinham sido convocados, um deles disse: ouvi falar que o governo pode nos forçar a lutar, hein? O outro respondeu: não é isso. Ele não força você a lutar. Você é conduzido para o meio da batalha. A decisão de lutar não é sua. Quando Deus quer que façamos algo, Ele deixa bem claro qual é a sua vontade. Ele não vai nos forçar a nada, mas pode fazer uma pressão do peso de um elefante sobre nós, até que resolvemos fazer a sua vontade. Até que fazer sua vontade seja a única coisa sensata que nos resta fazer. Outra coisa a ser observada no livro de Jonas é a soberania de Deus. Vemos nesse livro que é realmente isso que manda. Vemos quem manda. Todos esses profetas pregam um Deus que é soberano e que comanda tudo. De acordo com os profetas, Deus não fica estressado, preocupado com algo que esteja fora do seu controle. Deus tem um plano e sabe exatamente o que está fazendo. A única coisa que faz sentido para nós é sermos chamados de acordo com o propósito e o plano de Deus. Se você tiver o mínimo de sabedoria, temerá a Deus e fará o que Ele quer que você faça. Deus sempre tem um plano. Se você se recusa a tomar parte do plano de Deus, quem sai perdendo é você, não Deus. Deus arruma outra pessoa. Lembram-se do que Mardoqueu disse a Esther? Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Deus nunca perde o controle, porque Ele é soberano. Observe como Deus controlou as circunstâncias que envolviam Jonas. Primeiro, Deus enviou uma grande tempestade e preparou um grande peixe para o engolir. Mais tarde, Deus preparou outras coisas para fazê-lo enxergar e fazer a vontade de Deus. Quando uma pessoa quer se esconder de Deus, ela tenta vários meios. Pode ser trabalhando muito, jogando muito, bebendo muito, ou até dormindo muito. A pessoa não quer ver a face de Deus. Ela gostaria de dormir para o resto da vida para não ter que encarar aquela situação. Quando Deus enviou a tempestade, todos no navio começaram a pedir a seus deuses. Mas Jonas foi dormir. Todos certamente estavam aterrorizados por causa da tempestade.
O capitão desceu até onde Jonas estava e gritou: "O que significa você dormindo numa hora dessas?" Ah, o homem que está se escondendo de Deus dorme até em pé. Quem pensa que pode se esconder de Deus, também acha que pode se esconder da tempestade dormindo. Os marinheiros e o capitão do navio deram o checkmate em Jonas quando perguntaram: "Qual é a sua profissão, hein? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence?" Jonas, então, dá testemunho da sua fé e diz: "Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra." Eles aí perguntam: "O que foi que você fez? E o que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" Jonas respondeu: "Peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês." A tripulação tentou de tudo para salvar o navio, mas viu que era inútil e acabaram jogando Jonas ao mar. Imediatamente o mar se acalmou, e isso fez aqueles homens crerem em Deus. Mesmo sem querer, Jonas foi usado por Deus como instrumento de evangelização para a tripulação daquele navio. Quando eles viram o que aconteceu, adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhes sacrifícios e fazendo-lhes votos. No final do primeiro capítulo, lemos que Jonas foi parar no mar. Além da tempestade, Deus tinha preparado outra coisa para ele: um peixe, e um peixe que engoliu Jonas. Deus preparou esse peixe especificamente para aquele momento. Esse peixe foi simplesmente chamado de um grande peixe. A Bíblia diz que ele ficou dentro da barriga do peixe 3 dias e 3 noites. Agora eu gostaria de passar uma tarefa para você fazer para o próximo programa. Como já disse antes, o título do primeiro capítulo de Jonas poderia ser "Eu não vou". Sabe qual seria o título do segundo capítulo? "Eu vou". Jonas, dentro da barriga do peixe, orou ao Senhor. Imagine como foi para ele ficar dentro daquele peixe. Imagine o cheiro, imagine como ele se sentiu, imagine como deve ter sido ficar dentro da barriga de um grande peixe. Deus estava tentando convencer o seu profeta a pregar para seus inimigos, e o profeta disse não. Quanto tempo você ficaria dentro da barriga de um peixe até que dissesse sim a Deus? Jonas ficou lá 3 dias e 3 noites até que mudou de ideia. Então Deus ordenou ao grande peixe que cuspisse Jonas. E a sua tarefa é descobrir quantas vezes Jonas cita textos da Bíblia enquanto ele estava na barriga do peixe. Faça isso e não perca o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.